E a thumb? E se a Hannah fizer assim, ó? O outro ficar fingindo que tá mexendo assim na boca. Alô? Não é? Ai. Será que vai ficar muito boba? Fala pessoal, meu nome é Juliana. E eu sou Rian. E esse é o canal Vivendo no Canadá. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês sobre a nossa experiência indo no dentista pela primeira vez aqui no Canadá. Depois de 1 ano e 4 meses aqui que a gente foi pela primeira vez. Mas a gente fez no Brasil antes de sair. A gente fez no Brasil antes de sair, então a gente deu uma enroladinha. E aí agora a gente fez pela primeira vez, foi uma limpeza só de dente e tal. Mas já deu pra ter uma ideia de como é que funciona aqui. E aí a gente vai contar hoje pra vocês. E começar lembrando que o Alberta Healthcare, que é o plano de saúde público aqui da província, gratuito, ele não cobre tratamentos dentários, que é uma especialidade privada, né? Tudo você vai fazer por fora do Alberta Healthcare. E a gente tinha um pouco de medo de fazer aqui, porque todo mundo falava que era super caro e que a qualidade não era tão boa assim e que valia até a pena você voltar pro Brasil só para fazer tratamento dentário. Assim, a passagem ainda vai valer a pena, né? Uhum. Então a gente ficou com um pouco de medo antes de fazer aqui. Então, e como a gente sempre fala em todo vídeo que a gente vai expressar a nossa opinião, a gente acha muito difícil generalizar, falar todos os dentistas no Canadá são ruins ou todos os dentistas no Canadá são bons. Então, por isso que eu acho legal a gente poder fazer esses vídeos e dar a nossa experiência, que é sempre única, vai ser sempre diferente das outras pessoas. Mas, como a gente falou, a gente já tava meio receoso, porque eu confesso, gente, eu sou bem chata assim com dentista. Eu tinha uma dentista maravilhosa no Brasil. Beijo, Valéria. E então eu tinha um padrão muito alto assim que eu tava esperando de dentista e eu fui enrolando mesmo. E o que a gente fez foi perguntar indicação de outros brasileiros que já tinham ido no dentista aqui, porque a gente sabe, né, que eu não vou pedir indicação para canadense, porque às vezes eles não têm o mesmo padrão de dentista que a gente, né? Então a gente pediu indicação para amigos brasileiros e foi através de indicação que a gente chegou nessa dentista que a gente foi pela primeira vez. Que por sinal é aqui do ladinho, então, né? É, perfeito, pertinho de casa. E um detalhe também, a gente só fez limpeza dentária lá, que tá incluso a limpeza, né, o polimento e o flúor. Então eu acho bem difícil a gente falar assim, nossa, o dentista no Canadá é maravilhoso, porque querendo ou não, limpeza eu acho que é uma modalidade básica, né, para dentista. Então a gente vai falar só dessa nossa experiência com a limpeza, que, spoiler alert, foi ótima. Muito boa mesmo. E também vale lembrar que a gente foi se consultar durante um momento complicado, né, que está sendo agora a pandemia do Covid. E aí teve uma série de medidas adicionais de segurança que eles implementaram, que tá até comum em alguns tipos de comércio e coisa aqui pela cidade. Tinha um formulário que você tinha que assinar, além do formulário de paciente novo, um formuláriozinho extra de conscientização, alguma coisa assim, né, do Covid. Você tinha que falar que você não teve gripe nos últimos dias, não tá tossindo, não tem sintomas, não tá com febre, e mais o quê? Mais um monte de coisa. Se você... basicamente um monte de coisa lá de sintomas, você tem que falar que não tem nenhum, você tem que assinar. E aí quando você chega no local lá, você também fica esperando lá de fora do consultório, na rua mesmo. Você liga pra eles, aí o médico vai lá te receber na porta, não pode entrar visita junta. E ele ainda veio com um termômetrozinho a laser, mede a temperatura na sua testa pra ver se você não tava mentindo. E joga álcool em gel na sua mão, e é tudo com máscara, 100 de máscara, consulta inteira com máscara. Não, tô brincando, né? Não, a gente... tá. Mas o dentista, sim. Inclusive, nesses formulários que tinha pra gente preencher, tinha todo escrito como é que ia ser o procedimento pra pessoa não ter surpresa. Tipo assim, tava falando, o médico vai estar usando vestimentas que não são comuns de dentista. Tipo, capa, não sei o que lá, pra você já ir preparado pra você não achar estranho, né? Foi tudo bem cuidadoso, bem atencioso essa parte do Covid, pra deixar a pessoa bem segura, né?
E agora vamos para a parte também que chamou um pouco da nossa atenção, que foi o formulário de paciente novo, gente, sério. Detalhe, 5 páginas. 5 páginas. E as coisas que chamaram a atenção, pelo que a gente leu no formulário, o pessoal aqui do Canadá, eles diria que tem um pouco de pânico de ir no dentista. Porque eu vou dar um exemplo aqui só de 3 perguntinhas que tinha no formulário. Era para você botar de 0 a 10, qual é o seu nível de ansiedade ao ir no dentista. Até que vai, né? E ainda pedia para você descrever alguma situação. Aí um outro era para você perguntando se você teve alguma experiência negativa no dentista no passado e descrever a situação. Conte qual foi. E, por último, tinha perguntando assim, como nós podemos fazer a sua appointment, o que é appointment, né? Como nós podemos... Só agendamento. A sua consulta mais confortável, descreva. E tinha cadê? Não tinha um lugar que fala, descreva sua pior visita ao dentista? Tinha isso também. Tipo, a gente, no caso, botou lá que não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Aí, no final, assim, só tinha a opção, descreva sua pior consulta do dentista. Eu botei que não tinha. Uhum. Eu botei não. E outra coisa engraçada que durante a consulta, eu não sei vocês, mas eu e o Rian, geralmente a gente cochila, né? Quando fica lá fazendo limpeza do dente. E o tempo todo a dentista ficava perguntando, tá tudo bem? Você está calmo? Está tudo certo com Como você? é que tá tranquilo? Aí? Tá aguentando bem aí? Tá machucando e tal? Tá sentindo dor? Toda hora, assim, a cada 10, 15 minutos na consulta de 1h30 quase que foi a minha. Foi bem engraçado, né? Mas afinal, o que a gente achou da consulta? Bom, como eu falei, gente, eu sou bem exigente com dentista e eu fui surpreendida positivamente. Eu achei que a limpeza que ela fez com a gente foi bem nível da minha dentista do Brasil, foi bem detalhada, dente a dente, sim, né? E eu fiquei surpreendido também porque o escritório não parecia lá essas coisas, né, pelo lado de fora, assim, era uma casinha bem... É meio simples. Bem simples, né? Assim, o equipamento, você vê que não é nada top de qualidade, é bem normal. E ainda mais comparado com a sua dentista, que tinha tudo do último lançamento, mas o dela era tudo bem normal, só que assim, consulta excelente, né? A gente ficou bem surpreso. Inclusive, conta aí o que te surpreendeu que você falou. Porque todo mundo sempre falou que eu tenho problema de gengiva, né? Que minha gengiva ela é bem sensível e bem fina e ela tem um pouquinho de retração. E aí... Mas só me falavam isso. Falavam, você tem que cuidar da sua gengiva, porque tal, você tem esse problema. Mas ninguém me falava quais eram... O que podia dar de ruim. Mas eu sempre tentei cuidar. Aí, dessa vez, ela veio com um aparelhinho que... Aparelhinho não, é tipo uma agulhinha que ela botava assim na minha gengiva para ver qual que era a profundidade que a agulhinha dava para entrar entre a gengiva e o dente. E ela falou para mim, sua gengiva tá tendo um espaço aqui de, eu acho que era 4 milímetros, ela falou que o normal era até 3. E ela falou, você tem que cuidar disso porque se aumentar muito você vai começar a ter perda óssea na sua raiz, e isso pode levar a perder o dente e tal. E assim, ninguém nunca tinha me explicado com esse detalhe, né, esse nível de detalhe... Em inglês. Ele entendeu. Não tinha muito dificuldade. Ela mostrou, ela pegou umas maquetinhas. A princípio eu não entendi. Ela perguntou, você entendeu o que eu falei? Eu falei, não. Aí ela pegou uma maquetinha com dente, aí simulou o que ela fez e tal. Falou, esse espaço aqui tá muito grande, tá, aí você pode acontecer isso. Super bem explicadinho. Aí agora até me incentivou a usar mais o fio dental, que eu não era muito de usar, né? E o Rian teve uma boa descoberta também, conta. Gente, eu não acredito, eu fiquei com pena. Não foi descoberta. Eu já tinha usado esse fio. Não, você fala. Porque ela deu um monte de amostra de fio dental pra gente experimentar, né? Uns 2 ou 3, não sei, tipo diferente. E aí ela pediu pra mim começar a usar o fio pra evitar esse problema que eu acabei de descrever. E eu, assim, nunca usei fio na minha vida praticamente. Era só quando entrava alguma coisa mesmo, porque eu nunca tive cárie, eu nunca tive nada... eu não tenho problema de tártaro, então eu nunca me preocupei tanto com... E seu dente é muito junto também. E meu dente também era muito junto, era difícil de passar o fio, ainda é. Principalmente os de baixo, os fios desfiavam e ficava pedaço de fio no meu dente, eu não gostava. Aí uma dessas amostras que ela deu era o de fita, que me facilitou bastante, mas eu já tinha experimentado no Brasil, só que mesmo assim eu nunca... Não dei atenção. Falei, mas foi só falar que ele correu o risco de ficar banguelo, que ele agora tá usando. Eu tô aqui no Canadá e tal, imagina, tipo, a consulta, a gente até vai falar de preço depois, a consulta foi no valor ok pra mim,
Mas eu fico pensando, será que os tratamentos mais complexos vão ser baratos? Tal? Não custa nada, né, passar um fiozinho ali, então eu comecei a tentar tomar esse hábito. Aí agora... Invitation to apply! Invitation to apply! Invitation to apply! Invitation to apply! Que susto, Praga. Agora, antes da gente falar do preço, vou comentar sobre que a gente tem o plano dentário do trabalho do Rian que a gente usou. Cobre os dois. Que cobre nós dois. E uma coisa que eu achei assim, interessante é que no Brasil ele também tinha o plano dentário do trabalho dele, que eu usei. E Você na lembra nossa... o nome? Nem lembro qual que é. Não, mas na nossa cidade, a gente é de Vitória, Espírito Santo, né? Era muito difícil achar dentistas que aceitavam o plano. Até que não tinha, só que Não, era foi difícil pouco. achar um bom. Eu fui também com recomendação de um amigo meu. Eu acho que a gente foi em 2 diferentes, né? Foram 2 diferentes. O primeiro, assim, foi... Decepcionante. Nossa, foi uma consulta que de 10 minutos a mulher... De limpeza. A mulher fez tudo com um negocinho automático, sabe? Uma broquinha automática, ela limpou rapidinho, coisa de 5 minutinhos, depois nem passou fio nem nada. E aí, depois o amigo meu indicou, falou, vai nessa que ela limpa muito bem e tal. Essa que ele indicou era muito melhor, mas ainda assim não chegava aos níveis de uma particular, né? A gente até entende, né? Porque no Brasil não pagam nada pro dentista esses planos, né? Mas aí o que surpreendeu a gente foi que aí o plano do Rian, e pelo que a gente notou, os planos dentários aqui, qualquer dentista aceita, né? Pra eles não tem esse problema. Eu só aceito, tipo assim, no Brasil... Por exemplo, eu não lembro o do dentista, mas de plano de saúde tinha Unimed, aí você tinha que ligar, aceita a Unimed? Aqui não tem muito disso, aparentemente eles aceitam qualquer plano. E uma coisa que eu achei interessante é que eles super te dão suporte com esse negócio. Quando eu liguei pra marcar, ela falou, eu não quero que você tenha nenhuma surpresa, você sabe quanto que o seu dentista cobre? Porque ela já imaginou, né? E a gente não sabia, né? A Juliana tava achando que era 100%, ia ser grátis. Ia chegar lá só esbanjando dinheiro. Não é por isso. É porque o plano do Rian, que também me cobre, ele cobre $1.000 por ano. Só que o que eu não entendo é que, tipo assim, ele cobre $1.000 por ano, mas ele só cobre 80% dos tratamentos. Então, tipo assim, mesmo que a gente tenha $1.000 pra gastar, ele só vai cobrir 80% da limpeza. E aí era isso que ela tava perguntando, né? Aí ela se ofereceu, se você não souber ver, eu posso ligar pra você e tal. Não quero que você tenha nenhuma surpresa e blá blá blá. E também no final da consulta que eu falei que eu tinha interesse em fazer o aparelho de dormir, porque eu tenho bruxismo e o meu quebrou, o que eu tinha no Brasil. Ela ficou também de ligar pra ver se eles iam cobrir pra mim. Passou o orçamento, né, mas ia ligar pro plano pra ver se eles cobriam. Então, tipo assim... no Brasil eu tinha meio a sensação que não era tão bem visto o plano dentário, mas aqui eles são super de boa, dão super suporte, né? É aquilo que eu sempre acho, assim, aqui no Canadá, qualquer coisa que tem prestação de serviço, o foco do profissional é sempre fidelizar o cliente. Já no Brasil, assim, o pessoal quer que você vá lá, gaste o dinheiro e acabou, não quero mais saber de você. Aqui não, eles preferem fidelizar o cliente do que pensar em curto prazo, então... dá essa diferença muito bacana nos atendimentos. Então agora vamos ao que interessa a todos, que é o preço. Então, nessa nossa dentista, ela cobrava $303 pela limpeza. E no nosso caso, o nosso plano dentário cobriu 80%, então acabou que a gente vai pagar $60. Cada. E agora comparando com o Brasil, tipo assim, se você converter, é óbvio que é muito mais caro. Mas no Brasil eu pagava R$400 a limpeza. Inclusive quando eu fiz stories no Instagram falando sobre isso e tal, muita gente veio comentar que de outras cidades, né, que tinha plano e tal e pagava R$100 e poucos e tal. Eu acho que esse pessoal vai sofrer bastante. Mas então pra mim não foi tanto um choque e tipo assim, eu pagava R$400. Muita gente quando eu falei acha super caro, mas eu saía super satisfeita. Então, acho que é tipo assim, questão mesmo de... Era uma consulta de mais de 1 hora, né? A nossa consulta aqui também, a minha durou uns 40 minutos dela limpando o dente. A minha foi 1h10, por aí, 1h15. E eu acho que sim, é meio bobeira ficar pensando assim, convertendo é mais caro e tal, porque não tem nada a ver, né? Já explicou isso várias vezes. Aqui é claro, se você não tem emprego ainda, você vai ter que converter e vai ficar meio pesado. Então faça no Brasil antes de sair,
bem aconselhável, né? Com certeza. Mas ganhando em dólar, eu não achei caro $300, eu achei num preço razoável pro nível do serviço. E uma outra coisa também, por exemplo, essa minha placa que eu tinha pra dormir, lá no Brasil eu paguei R$1.000 por ela. É placa de bruxismo. É, placa de bruxismo, e ela já me passou o orçamento e aqui custa $600. Só que, tipo assim, como eu não fiz a consulta ainda, que ela ia ver pra mim se o plano cobria e tal, eu não sei qual é o material e tal pra confirmar com vocês se é a mesma qualidade e tal. Mas essa minha placa também, né, eu paguei R$1.000 e Durou o quê? um ano e pouco. Pouco mais de um ano. Assim, é porque eu tenho um bruxismo muito forte, gente. Eu consegui quebrar a placa dormindo, pensa. E quase engolir os pedaços ainda. Não, tipo assim, eu não quebrei a placa inteira, tá? Ela, tipo, vazou, assim, o dente. Tem uns buracos nela. Nossa, de noite, às vezes eu acordo com ela fazendo os barulhos dos dentes, aí eu faço assim, ó, pra ela acordar e Só eu que eu vou... não acordo, não. Não, mas ela para, pelo menos. É? Ah, que bom. Então, depois, se eu achar que vale a pena, eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso da placa, se eu for fazer mesmo, né? Comparando, assim, os preços. Porque quando ela falou 600, eu tava esperando mais caro, né? Porque se eu paguei R$1.000, eu falei, aqui vai ser o quê? $1.000, alguma coisa assim. Então... teoricamente tá o mesmo preço que no Brasil, só que em dólar. Não, se converter dá mais, né? Não, tô falando, se no Brasil era R$300, aqui tá $300, então tá. tá próximo. Tá, achei que você tava falando da placa, sim. Mas então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira experiência no dentista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, deixe aqui nos comentários alguma sugestão que vocês tenham de vídeo e tal. Deixa aí sua pior experiência no dentista. Com o seu nível de ansiedade, 0 a 10. Diz Juliana que ela viu em algum lugar até que dava, que eles ofereciam gás pra você ficar meio grog ali na consulta. A gente não achou onde ela viu. Eu não delirei, porque, sério, gente, a gente resolveu não comentar aqui, assim, oficialmente sobre isso, mas eu tenho certeza que eu li, porque na hora eu li pro Rian falando gás e tinha o nome do negócio, e a gente riu muito no dia, só que eu não tô achando onde que eu li isso. E lembrando que eles fazem isso pra criança também, então se você quiser deixar a criança mais grog ali e tal, pra ela não ficar com trauma de dentista, né, talvez seja uma opção válida. Então é isso, gente, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não se perder os vídeos. E é isso, até a próxima. Tchau. Vai lá dar pausa. Tava fazendo thumbnail aqui, ó, do dentinho. Sim. Confesso. Ou assim, ó. Bem forçado, assim. Os dois. Ai, como é que é? Sim, só assim, forçadão.